Finalmente os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estão definidos. Acaba de sair uma notícia que a LFU vendeu o restante dos jogos que ainda não tinha comercializado para a Globo, que agora vai ter ainda mais jogos do que imaginou-se inicialmente. Afinal, no outro lado, na Libra, a Globo comprou os direitos exclusivos de todas as partidas envolvendo os times da Libra enquanto mandantes. Na LFU, a gente tem um contrato diferente, um contrato por pacotes que envolve Record, envolve YouTube, envolve Amazon Prime Video, e a gente não sabia quem ficaria com o restante dos jogos. E vai ser a própria Globo, com aporte milionário, então já dá para dizer que os valores da LFU são bem mais interessantes do que os valores da Libra, que já temos um vencedor nessa batalha de 2 blocos de negociação de direito de transmissão para o próximo Campeonato Brasileiro, que começa daqui a alguns meses. Para isso, a gente vai inicialmente aqui recorrer à primeira matéria que revelou o fechamento desse pacote final da LFU com a Rede Globo, que foi escrita pelo meu querido amigo, trabalhei com ele, Rodrigo Capello. Vamos aqui ler juntos. Com venda de direitos para a Globo, LFU chega a 1,5 bilhão em receita com mídia do Brasileirão. Há controvérsias com relação a esse valor aqui, porque daqui a pouco eu explico para vocês, tá? Dirigentes aprovaram um acordo negociado nos últimos meses. Bloco precisará ter 12 clubes na primeira divisão para receber o pagamento integral. Dirigentes dos clubes que formam a LFU se reuniram na tarde dessa terça-feira virtualmente e aprovaram a venda para a Globo dos seus direitos relativos ao Campeonato Brasileiro por 5 anos, de 25 a 29. Somados outros acordos, o bloco alcança 1,5 bilhão em receita anual com mídia. O contrato vinha sendo negociado pelo representante comercial da Globo, a agência Live do bloco, a agência Live Mode, auxiliada por uma comissão formada por 5 clubes: Atlético, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Nessa terça-feira, os termos finais foram levados a todos os outros membros. Importante ver o protagonismo do Atlético Paranaense, que é um time que foi rebaixado aqui. Na temporada de 25, a LFU tem 11 integrantes na primeira divisão. São eles: Corinthians, que mudou de bloco, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Então assim, a gente vê SAF aqui, Botafogo, a gente vê SAF aqui, Vasco, a gente vê SAF, Cruzeiro. Tive algumas SAFs que fizeram também esse movimento de deixar a Libra junto à LFU. O número poderia ser maior, mas no ano passado 4 de seus membros foram rebaixados: Atlético de Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá e Criciúma, enquanto Ceará, Mirassol e Sport subiram da Série B. Por um pacote que inclui transmissão de 5 partidas por rodada, é bastante coisa, sendo 4 jogos exclusivos, a Globo desembolsará cerca de 850 milhões de reais por ano. Os jogos, e aí vamos lembrar, pela exclusividade aqui, por 5 partidas, sendo 4 exclusivas, são 850 milhões. A Globo lá, por exclusividade total de todos os jogos da Libra, em todas as suas plataformas, está desembolsando 1,1 bi, tá? Então assim, é pouca diferença. Sem contar que a LFU ganha de outros players aqui. Os jogos serão exibidos em todas as plataformas nos quais o grupo de mídia opera. Na rede aberta com a TV Globo, então vai ter jogo na TV aberta na Globo que não seja apenas de um time da Libra mandando. Se for algum jogo de um time da LFU que faça parte do pacote que a Globo tem, pode vir a passar na TV aberta. Na TV fechada por meio do Sport TV e no pay-per-view por meio do Premiere. E essa é uma notícia importante, porque adquirindo esses jogos, o Premiere sobrevive. O Premiere tinha a vida dos outros jogos da Libra, né? Dos 9 times da Libra enquanto mandantes, mas não se sabia se o Premiere ia sobreviver, porque era muito menos da metade dos jogos da rodada. Como é que o Premiere ia vender um pacote com menos da metade dos jogos? Terão jogos exclusivos aqui que serão fora do Premiere, como por exemplo na Prime Video. Mas quem assinar o Premiere com esse novo acordo entre TV Globo e LFU vai continuar tendo a maioria dos jogos. Então o pay-per-view oficial do Campeonato Brasileiro, aquele que vai ter a maioria dos jogos, continua sendo o Premiere da Globo. O que para mim, mas é uma opinião, é ruim. Eu adoraria ver uma liga unificada com um pay-per-view próprio da própria liga, como é, por exemplo, a NBA League Pass ou
O próprio UFC, que agora tirou das mãos da Globo o pay-per-view dos eventos de MMA e simplesmente produz sozinho e vende diretamente para o consumidor final. E depois divide isso para quem faz acontecer. No caso aqui, os clubes no futebol brasileiro. Então, eu gostaria de ver um bloco unificado, obviamente, ver um pay-per-view não nas mãos de uma emissora. A Globo faz muito bem o Premier, mas eu gostaria de ver nas mãos da própria liga. Enfim, isso é um papo para outro dia. O contrato tem como condicionante a presença de 12 membros do grupo da primeira divisão. Quando a LFU estiver desfalcada na Elite, serão subtraídos 100 milhões para cada clube a menos. Como em 2025 o bloco terá apenas 11, o pagamento vai ficar próximo de 750 milhões. Tá? A LFU já tinha alinhado acordo com 3 plataformas, Amazon, YouTube e Record. A Amazon adquiriu a transmissão exclusiva de um jogo por rodada, enquanto o YouTube e Record dividirão a exibição de outra partida que também estará disponível no Premiere. Ou seja, esse jogo do YouTube e da Record, que vai ser para TV aberta, também estará no Premiere. Então aqui a notícia é que só um jogo por rodada vai estar fora do Premiere, que vai ser o jogo da Amazon. Então quem assinar o Premiere no Campeonato Brasileiro vai contar com pelo menos 9 jogos da rodada e o que não estiver no Premiere estará na Prime Video. Isso aqui, embora, como eu falei, adoraria que o pay-per-view fosse da própria liga, dividido diretamente pelos clubes e tudo mais, mas assim, isso aqui para o consumidor final é animal. Porque isso significa que se o usuário, aí, o torcedor, assinar o Premiere e assinar o Prime Video, ele está garantido com 100% dos jogos. Ele não precisa fazer igual no Campeonato Paulista, que ele tem que assinar o UOL, aí ele tem que assinar o Max, aí ele tem que assinar... Aí tem que ter internet para ter o YouTube, para ver quando é jogo na Casa TV, aí tem que... Record... É uma bagunça. Aqui não, aqui fica mais fácil. Assinou o Premiere e a Amazon, o usuário tem 100% dos jogos. Segundo apurou o GE com interlocutores do bloco, os valores anuais são 850 milhões da Globo, 265 milhões da Amazon, 200 milhões da Record, 175 milhões do YouTube. A soma dessas quantias faz com que a LFU alcance a marca de 1,5 bilhão por ano em receita com direito de transmissão à Série A, desde que o bloco tenha 12 clubes na primeira divisão. O valor ainda deve ser complementado com a entrada de patrocinadores e com a comercialização dos direitos referentes à Série B. Por isso que eu vou trazer um outro valor que é um pouquinho maior aqui, a 1,5 bi, vocês vão entender daqui a pouco. O dinheiro se divide entre os clubes segundo a equação pré-estabelecida. Primeiro, da receita, que serão abatidos os custos de produção de imagens. Isso é importante, vai haver um desconto aqui, que a produção agora de imagem vai ser feita pela LFU, né, e vai ser distribuída para a Globo. A Globo não vai fazer a produção dessas imagens, o que é importante, porque a Globo não tinha responsabilidade, por exemplo, de ter câmeras suficientes para você ter VAR, para você ter, se a CBF quiser implementar mais para frente, um impedimento semiautomático. A Globo fazia a transmissão que ela tinha que fazer, que a servia, ela não tinha que se preocupar com essas questões, até porque nem estava estabelecido em contrato. Agora não, agora imagino que como a produção de imagens será feita diretamente pelo bloco de negociação aqui, Live Mode / LFU, e no lado da Libra eu não sei se vai ser a Globo que vai fazer, confesso que eu tenho essa dúvida, preciso apurar, mas o que dá para saber é que, pelo menos assim, nos jogos cujo mandante serão os times da LFU, a gente espera e tem que cobrar para que tenha uma infraestrutura melhor, para que erros de arbitragem não sejam cometidos, como a gente viu muitas vezes passando pelo crivo do VAR, né? Aqui ele fala, por exemplo, que vai ser descontado um valor, já que o percentual de receitas de que foi vendido a investidores por 50 anos e a comissão de representantes. Então também tem comissão de gente envolvida e tudo mais. Depois, os membros da LFU que estão na primeira divisão repassam 15% dos seus valores para quem está na segunda. E aqui é outra coisa importante de se dizer também, porque o valor repassado dos times da LFU para a segunda divisão ele é um pouquinho maior, salvo engano, do que os valores que a Libra repassa. O valor que lhe resta, então, é distribuído em cada temporada de acordo com a fórmula 40-30-25. Então, 45% de todo o valor é despejado igual para todos os integrantes da Série A. O que é diferente da Libra, que é 40-30-30. Então, lá só 40% é distribuído de forma igualitária.
30% de acordo com a colocação na tabela, o que é igual à Libra, e 25% conforme a audiência. Na Libra, 30% é com relação à audiência, e aí tem uma série de questões. Antigamente a audiência era referente só ao número de jogos de TV aberta. Hoje não, eles mudaram as métricas, e são métricas diferentes que inclusive deu chabu entre, na época que se negociou uma unificação, eles não concordaram. Os critérios de audiência da Libra são diferentes dos critérios de audiência aqui da LFU. Aí agora a gente vai para uma outra matéria que saiu agora há pouco. Estou gravando esse vídeo 6h19, saiu 16h19, 4h19, saiu 4h02 aqui, 16h02, assinada pelo meu amigo Alan Simon, com quem eu falei antes de começar esse vídeo, para tirar algumas dúvidas importantes. E aqui ele fala num outro valor, a gente vai entender. A LFJ, a LFU, desculpa, Liga Forte União, parece um J aqui, não parece? Aumentou em 55% os valores do direito de transmissão de seus clubes no Brasileirão na comparação com a temporada de 2024. De acordo com a apuração da coluna, a venda dos pacotes para Record, YouTube, Amazon e Globo conseguiu alcançar a soma de 1,7 bilhão por temporada. É diferente do 1,5 informado lá pelo Rodrigo Capello. E aí eu conversei aqui com o Alan Simon por que deu essa diferença. E ele me explicou aqui, vou até ler a explicação dele que ele me disse no WhatsApp, ó. Ele falou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho 1,7 bi da LFU. No GE, eles não estão considerando o valor que será fechado como mídia dentro da Record e YouTube. É uma cota de patrocínio que vai entrar nas transmissões, mas o dinheiro é dos clubes. Por isso que ele considera aqui esse valor de 1,7 bi, tá? Por temporada nos próximos anos, considerando uma média de 12 clubes participantes na Série A e também valores que vão incluir inserções de mídia em transmissões abertas. Segundo a projeção feita com base nas partidas transmitidas por TV Globo e Sport TV, premiação por classificação e divisão igualitária de 40% do contrato anterior, os times da LFU tinham arrecadado 1,1 bilhão no ano passado. A negociação realizada pela Live Mode coloca o valor dos direitos desse bloco com um patamar de 500 milhões de reais a mais. Isso que deu eles negociarem sem exclusividade com um só player, como fez a Libra. Eles venderam para mais players e ganharam mais dinheiro com isso, e estava na cara que isso ia acontecer. Quando o Campeonato Paulista fez isso, junto inclusive com a Live Mode, só cresceu, e hoje o Santos ganha mais para disputar o Campeonato Paulista, aliás, muito mais do que o Flamengo ganha para disputar o Campeonato Carioca. Assim, mas é muito mais mesmo. Há uma estimativa que esse ano a bolsa aí para disputar o campeonato pode bater 45 milhões de reais. É muito a mais do que o Flamengo ganha jogando Carioca. Para 2025, porém, a LFU terá um time a menos na elite do que no ano passado. A coluna apurou que há um fator de redução nos contratos quando o número de clubes do bloco fica abaixo de 12, assim como haverá aumento caso a quantidade de participantes fique acima disso. Nesse caso, a conta deve ser proporcional. Em 2024, a média de arrecadação por participante da LFU ficou em 92 milhões. Nesse ano, mesmo com o redutor, a média ficará em cerca de 143 mil, mantendo o patamar de 55% de crescimento nesse critério. E aí aqui, gente, eu fiz uma conta, eu conversei com o Alan Simon, e eu fiz uma conta de padaria e perguntei, cara, tá muito fora do que eu tô pensando? Porque é o seguinte, hoje a gente tem aqui 11 clubes, 11 times da LFU na primeira divisão, certo? E a gente precisa lembrar que esses 1,7 milhões, já considerando esse valor de patrocínio que o Alan Simon considera, você tem que subtrair 10% desse valor, porque é com relação ao investidor que já bancou grana antecipada para esses times da LFU. O Corinthians, por exemplo, vai para a LFU muito por conta do movimento assim de receber uma grana agora, né? Então, lá a gente tem que descontar 10%. Eu não estou descontando aqui essa questão de comissão e tudo mais. Eu fiz uma conta de padaria simplória que não vai aqui ter os valores reais. Mas para a gente ter uma ideia, assim, hoje, tirando esses 10%, a LFU tem cerca de 1,53 bilhão para distribuir para 11 times, que dá uma média mais ou menos aí de 139 milhões para cada na conta de padaria que eu fiz, mas dá um pouco mais do que isso. A Libra tem 1,1 bilhão, que é um contrato exclusivo com a Globo, para distribuir para 9 times, o que dá uma média de 122 milhões para cada. Sem contar que a igualdade ali da LFU vai ser um pouco maior, porque você tem 45% do bolo
sendo derrubado para todo mundo igualmente. No caso da Libra é só 40. E os critérios de audiência da Libra vão privilegiar times como o Flamengo, por exemplo, São Paulo, times com mais torcida. Então pode ser que haja inclusive um gap maior entre aquele que ganhe mais de um bloco e aquele que ganhe menos em relação à LFU comparado à Libra. Claro, vai depender também de classificação final do campeonato, porque esse é um critério importante e que conta 30% dos valores absolutos a serem recebidos por esses times, né? Então, a gente pode ver um cenário, por exemplo, do Vasco ganhando mais que o Flamengo. Se o Vasco terminar na frente do Flamengo, de repente, no campeonato, já que o valor na LFU tem mais valor para todo mundo, o Vasco pode ganhar mais que o Flamengo. Certamente o Corinthians vai ganhar mais que o Flamengo, independentemente da classificação, porque tem uma audiência muito grande, e esse bloco é importante também na LFU, mas considerando o tamanho do Corinthians e a audiência, claro, e também a cama que ele recebeu, é muito provável que o Corinthians seja o grande vencedor aqui como clube, seja o time, é o maior time do bloco da LFU em termos de torcida, de audiência, que é o lado que ganhou mais. Então é bem possível que a gente veja o Corinthians ganhando mais que qualquer time do lado da Libra, inclusive que o Flamengo aqui. Então, assim, mostra que, primeiro, foi um erro crasso, generalizado, os times não fazerem um bloco único, que todo mundo ia ganhar muito mais. Se esses direitos tivessem sido unificados e vendidos por pacote, eu tenho certeza que daria até para dobrar os valores que você ganhou de LFU e Libra somados. Daria para dobrar. Eu tenho certeza disso. Uma negociação muito maior seria feita. Daria inclusive para renegociar a partir da volta do Neymar, porque isso muda o patamar do campeonato. Você poderia ter criado, de repente, uma cláusula Neymar, se fosse tudo na base da unificação. Peraí, o campeonato vale tanto, vocês vão pagar tanto, mas e se o Neymar voltar? Tem uma cláusula aqui pra gente aumentar o valor que todo mundo vai pagar? Poderia ter sido negociado. Tudo isso seria muito mais fácil se fosse negociado em conjunto. Uma pena que não foi. Mas fato é que a LFU saiu na frente porque soube negociar por pacote, foi mais progressista, por assim dizer, pensou mais no modelo que é aplicado hoje fora do Brasil e até mesmo aqui no Brasil com relação ao estadual do Campeonato Paulista, que é Live Mode remestre de vender, enquanto a Libra foi para um lugar mais conservador. Uma pena, né? Então, assim, a LFU sai vencendo nesse momento e a Libra ficou para trás. No momento que a Cacau tá latindo aqui muito porque chegou o João. Tá bom? Me despeço de vocês, daqui a pouco tem podcast, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.